Muito bem-vindo ao podcast do Barreto, depois daqui mais um tempinho de hiato. Mas descansem porque estes interregnos são por bons motivos. É ou não é? Muito É trabalho, verdade. Exatamente. em eco, em uníssono, é verdade. Algumas viagens, saudinha da boa, é verdade, não é? Como é que É, É estão, sim, verdade, senhor. Tiago, Diogo? tudo em ordem, prontíssimos para falar sobre este filme. Eu estou mais velho desde a última vez. É um Estás facto. mais velho, sem dúvida. Estamos Estamos todos. todos. Estamos todos. Olha, e eu velho e cansado, eu admito que estou cheio de sono, portanto eu lanço já aqui um desafio que vão ter que me espicaçar, vão ter que fazer um Pronto, esforço para me manter aqui ativo. Muito Vamos fazer um trabalho, esforço. não é, Bernardo? É verdade, pá, coisas boas, mas pronto, eu vou ver se descanso um bocadinho mais. Eu digo sempre isto, mas depois enterro-me outra vez nos trabalhos, e não só, felizmente, mas pronto. Olhámos para o calendário. Mais precisamente, eu aqui olhei para o calendário e sugeri, está aí a estrear o Asteroid City, do Wes Anderson, e pensei, e que tal irmos recuperar um filme do seu passado? Vocês aceitaram o desafio com entusiasmo, assim aconteceu, e a vítima foi Fantastic Mr. Fox, em português, O Fantástico Senhor Raposo, que é um título muito mais engraçado. Animação de 2009, trabalhada em stop motion, que foi nomeada para dois Oscars da Academia, melhor banda sonora e melhor filme de animação. E antes de entrarmos aqui nas opiniões, só dizer que, num jeito de resumo, a história aborda o Sr. Fox, não é? Porque depois de ter sido aqui domesticado, entra em conflito com os seus instintos e decide voltar a invadir quintas alheias para roubar comida. E o problema é quando os donos das quintas retaliam e o Sr. Fox põe a comunidade toda em sarilhos. Imagem concreta, a comunidade animal. E para dizer o que achou deste fantástico Sr. Raposo, eu vou tirar o dado ao Diogo para falar um bocadinho sobre esta produção. O que é que achaste? Eu só venho aqui para ouvir. Tu és um espectador ativo. Ele volta e meia dá essa Olha, cartada, Um espectador ativo. Não, mas vou ele volta tentar. sempre atrás. Ele volta Eu sempre volto, eu atrás. volto Sempre, atrás. Olha, foi um filme muito curioso porque já há um tempo que não vi uma produção do Wes Anderson, pelo menos tinha visto também neste estilo stop motion o A Ilha dos Cães e também o último tinha sido mesmo o The French Dispatch, o que já tenho vindo a confirmar uma coisa que foi bom retornar, que é esta estética, portanto esta direção de arte magnífica que este realizador tem como sua imagem de marca, e penso que isso é sempre muito importante quando associamos uma certa, neste caso a tal paleta de cores. Foi numa frase que o Tiago agora, numa crítica que eu editei recentemente, utilizou, e sim, muito bem o Wes Anderson nesse sentido. Penso que trabalha com a cor de uma forma excepcional, ou penso da mesma forma do Pedro Almodóvar. Portanto, são dois realizadores que, do ponto de vista estético, posso ainda não conhecer a obra, mas quando vou preparar para ver o filme, já tenho a expectativa que vou estar perante um trabalho de junção de cores, portanto, de estilo, uma direção de arte muito bom, ou pronto, algo superior ao que é costume ver por aí. E o Wes Anderson, nesse sentido, tem uma produção de 2009 exatamente. Pronto, já. Sim. Penso que até o mais antigo que eu vi dele até agora. Portanto, o Budapeste Hotel é depois. E pronto, acho que até acaba a ser bastante mais interessante, até a nível deste tipo de trabalho, ou esteticamente até acho mais interessante do que a Ilha dos Cães, fazendo aqui uma comparação. Portanto, tem duas obras mais ou menos do mesmo estilo. Acho o Fantastic Mr. Fox um bocadinho superior. E pronto, a história tem uma... Globalmente? Tem uma fala muito interessante na questão dos animais, portanto, sobrepor os animais ao homem, ou como é que eles convivem, portanto, naquele mundo. No resumo agora que fizeste, Bernardo, portanto, o animal precisa de sobreviver e o homem está aqui para pôr um certo entrave à vida selvagem do animal. Portanto, esse instinto do Mr. Fox em fugir à regra, que ele diz isso várias vezes, ou 2, 3 vezes ao longo do filme, que é por ele ser um animal selvagem, digamos, está desculpado
por não cumprir as suas promessas ou para moralmente não ser muito correto, mas é algo mais forte, é o instinto a falar mais alto. E quanto à questão até da narrativa, eu sou muito sincero, o Wes Anderson tem coisas fantásticas no que toca ao saber gravar, ao saber produzir, mas na questão da originalidade da história, aqui também a culpa não é só dele, ou pronto, Não, tem aqui mais porque dois argumentistas. é com argumentistas. E um Tem deles é o mais Noah dois. Baumbach, portanto está aqui uma faceta intelectualoide que pode Está, interferir com o desempenho da mas narrativa. mas as obras que esse senhor que agora mencionaste mais destaca até são depois, ou a maioria delas são depois, há um pós Fantastic Mr. Fox. Atenção, eu não estou a preparar-me aqui para dizer mal, não é isso. Agora, eu só acho é que no que é alguma originalidade, no que é o decorrer da história, pronto, isso é verdade que tem 1h30 também, é proposital se calhar para o filme não se estender assim muito, mas eu se calhar gostava de ver uma coisinha um bocadinho mais espicaçada, pronto, um bocado as pessoas agora que tu usaste no início do podcast, sabes, que espicaçasse um bocadinho, eu sentia certos momentos do filme que sabe que aquilo me espicaçasse um bocado também, pronto, achei um bocadinho básico, Principalmente no início do segundo ato, em diante, sim, aquilo entra num fosso. comparativamente, exato, como eles vão para o fosso e parece que aí A história fica acompanha um esse fosso. bocadinho, acompanha um bocadinho, sim. Realmente é a única coisa que eu até posso apontar de menos positivo é essa questão da narrativa, mas também porque eu só faço este comentário porque quando vejo animações, pronto, da Disney, da Pixar, estamos habituados também e gosto, e aí eu acho que, pronto, existe floreado, como queiram chamar, mas há ali um maior estímulo. E aqui neste Fantastic Mr. Fox, que havia já na Ilha dos Cães, apesar de ser um argumento um bocadinho diferente, mas também acho que há ali momentos, portanto, dentro da animação, acho que às vezes o Wes Anderson, pronto, tecnicamente tudo perfeito, mas depois no que toca à história em si, penso que ele às vezes tenta entrar por E a por Ilha dos caminhos Cães é consideravelmente o mais demasiadamente. longo, não é? Desculpa Mas interromper. onde eu quero chegar é o Wes Anderson também se calhar transponáveis para outros filmes. O Grande Budapeste Hotel não senti isso, mas até mesmo no French Dispatch, e agora que vamos ver o Asteroid City também fica aqui um bocado a moer, que é histórias muito temáticas, muito, portanto, muito teóricas, ok? Às vezes ideias demasiadamente teóricas que depois no que é, ao aplicar isso num bom argumento ou que faça o espectador estar agarrado à história, isso não acontece, portanto às vezes parece que ele se refugia muito na parte técnica da obra cinematográfica e às vezes não tanto no que é o estimular o portanto, o espectador a querer seguir e a sentir mais a história. Contudo, há pontos muito positivos na questão animal, acho que é essa transposição do que é às vezes os problemas da sociedade transpostos para o que é o transposto para o mundo animal e os animais, cada um com as suas qualidades e com as suas limitações. Eu penso que isso está muito interessante. Há há certas alturas com algumas hipérboles no que é a questão do tempo, portanto, X tempo em humano Sim, é Y tempo para uma raposa, portanto, esses detalhes, ele escrevia sempre as coisas, acho que isso é muito giro, são detalhes giros aí, pronto, acho que ele é exímio enriquece nesse o lado sentido, cómico da história também, na minha exatamente, opinião. e aquelas Torna-na mais passagens. colorida. Sim, no primeiro ato a questão de quando conta a história dele ser um ladrão, aquilo é tudo muito rápido, isso eu acho interessante, por exemplo, acho isso muito interessante, portanto, às vezes nem é preciso tanto detalhe para estar a saber acompanhar a história ou estimular o espectador a querer saber mais e mais e dar informação assim muito rapidamente. Portanto, esse lado um bocado de DVD às vezes, portanto, com as coisinhas assim a passar, tipo se fossem quadros pintados numa folha de papel e estás ali a passar, pronto. Essa animação, esse lado da animação, eu acho que ele trabalha muito bem e assim, de repente, pronto, uma avaliação positiva que eu faço. Não fiquei fascinado com o filme, ou neste caso, não fiquei fascinado com a história. Com o filme eu gostei muito e volto a dizer, acho que tecnicamente ele é um realizador pá, Dos muito bom melhores. mas diferenciado. É questão da imagem de marca. Às vezes não precisas ser o melhor, mas teres algo que te caracteriza e praticamente ninguém faz igual. Portanto, a questão das simetrias, pronto, aqui não é tão patente como estas obras mais contemporâneas dele, mas Por um lado, ainda sim, bem. há Mas alturas em olha que que volta e claramente meia ficas ainda ele aquele consegue plano, aqui aquele, planos bastante simétricos, só que se o calhar plano como os tons de cores quentes
não cria muito contraste. Não há muito contraste, não chama muita atenção. Mas, por exemplo, há esses um planos fabuloso estão cá também. quando o Mr. Fox está na árvore na questão de saber se vai comprar ou não a nova casa, quando ele olha e vê as 3 fábricas, assim, esse é um plano simétrico onde está cada uma as distâncias iguais. Pronto, acho que esses detalhes, portanto, o Wes Anderson nos detalhes e este Fantastic Mr. Fox está muito competente, está muito forte. A história tem uma mensagem positiva, agora não é muito original, penso eu. Não é extremamente original, mas acho que é sempre importante ouvirmos certas coisas para não nos esquecermos. E este lado animal, ou a importância que se dá à vida animal aqui, um certo respeito, ou em comparação com a vida humana, e onde cada um pode ter o seu lugar, ou de que forma é que uns, quando ultrapassam uma certa linha, implicam no bem-estar ou na rotina dos outros. Penso que é um bom tema sempre para se refletir. Pronto, é mais nesse sentido agora. Gostava de ouvir a vossa opinião, se calhar também para certas ideias, ou certas ideias que não possam estar aqui presas, poderem fluir. E é isso mesmo que vai acontecer com agora os contributos do Tiago, do seguimento do Diogo. Exatamente. O que tens a dizer, Tiago, sobre o fantástico Senhor Raposo? Olha, eu vou pegar aqui numa coisa que o Diogo disse e dar a minha opinião sobre isso, que é, na minha opinião, eu acho que o filme é bastante original, sinceramente, a história em si. O que eu acho é que talvez o filme, um pouco aquilo que vocês os dois apontaram, entra um bocadinho em território genérico a dado momento e não se consegue reinventar. Mas se formos a avaliar, a história em si é original, é de uma originalidade que não é banal e não é, digamos, muito comum, sinceramente, se formos a tentar contar a história ou o motivo narrativo da história. Portanto, do ponto de vista da originalidade, eu acho que até o filme tem tem um forte contributo e é sustentável nesse sentido, mas pelo menos na minha visão. Agora, de uma visão mais global, foi uma experiência muito interessante, bastante fresquinha, que acabei de o ver e vim logo para aqui falar, ou seja, ainda não processei muito as minhas opiniões e o que penso sobre o filme, mas é bastante positiva a minha visão, porque de facto é tudo aquilo que o Diogo falou, tecnicamente e visualmente os filmes do Wes Anderson são riquíssimos, e um bocado falam por si só, ou seja, é quase como se fossem o protagonista do filme e não tanto a história, e depois a história é um bocado, tem que acompanhar essa estética e não o contrário. E isso não é necessariamente positivo nem negativo, mas é uma marca distintiva extraordinária. E eu acho que o Wes Anderson é aquele realizador que bastávamos ver 5 ou 10 segundos de um filme para dizer que é um filme dele. É provavelmente o realizador onde isso é mais possível. Falaste do Almodóvar e concordo também. E sobre isso da marca distintiva, também referi que isso traz muito conforto ao espectador, neste caso para mim, que já viu outras obras, quer do Wes Anderson, e neste caso falaste do Almodóvar e bem, quando vou para um filme dele, eu já não é necessariamente sei o que estou à espera, mas quase que entro muito mais facilmente num ambiente cinematográfico e isso facilita muito a fruição do filme, pelo menos na minha opinião. O Stanley Kubrick diz que também para um filme funcionar também tem de nos deixar desconfortável, portanto é só uma parte. É interessante estás a dizer, eu compreendo perfeitamente, mas às vezes A arte que eu prefiro é a arte que me deixa desconfortável também. Às vezes o queremos muito ver uma coisa de um certo realizador já conhecemos, às vezes até à espera de, ok, ele vai agora dar uma volta de 180 graus ou 360 graus e vai-nos apresentar uma coisa totalmente diferente. É difícil, mas às vezes é um bocado isso. E, por exemplo, no Asteroid City, até o que eu estou à espera do Wes Anderson é, com a estética que conheço ou conhecemos nós dele, até se calhar poder jogar com ela de outra forma, entendes? Ou ser até perfeccionista ao ponto de deixar desconfortável, tipo, aí que exagero. Que é o certo momento eu senti no French Dispatch. Há coisas que eu amei, mas a certa altura, pá, até me incomodou um bocado, tantas vezes desta forma. Esta cena a querer retratar esta emoção assim é confuso. Portanto, eu percebo o que queres dizer por um lado. E acho também muito interessante o que dizes sobre a quote do Kubrick, mas eu acho que não é binário, ou seja, não há filmes que nos deixam desconfortáveis e filmes que não nos deixam desconfortáveis.
Para mim é assim. Ou seja, este filme não necessariamente não nos deixa desconfortáveis por causa daquilo que eu disse. Depende da empatia que tens com a obra. Isso acontece com toda a gente, com obras até infinitas, não é? Portanto, coisas que Exatamente. eu, tu e o Bernardo sentimos quanto a um certo filme nunca será igual. Nunca. Exatamente. Mas Pode o que ser eu quero parecido em dizer certas é... alturas, mas pronto. Eu percebo o que vocês querem dizer e eu acho que grande parte da possibilidade do filme, dos filmes do Wes Anderson nos deixarem desconfortáveis é através da sua narrativa e não próprio, através da sua estética, que quase parecem fazer parte de um clima único. Neste caso eu gosto de enaltecer isso pela positiva, porque acho que cria todo um ambiente muito único e sui generis e pessoal, e eu encaro isso de forma positiva, não absolutamente positiva, porque tem, obviamente, como tudo, os seus contras, não é? Mas, pronto, em relação ao filme, continuando, gosto muito das mensagens que tenta transmitir, e vocês já foram tocando nisso também, que é um bocadinho questionar a nossa essência e até que ponto é que nós conseguimos lutar contra a nossa essência e sermos diferentes e obrigarmos a, lá está, neste caso, reprimirmos um pouco as nossas características para nos adaptarmos ao mundo. Neste caso, a questão da pronto, de eles serem raposas, não é? E com o seu instinto animal, selvagem, até que ponto é que é possível para eles lutarem contra isso e se adaptarem. E todo o filme é uma metáfora e uma ironia e uma caricatura, porque no fundo temos raposas numa civilização, não é? E no início do filme aquilo é quase como se fossem pessoas, não é? Tomar um pequeno almoço, a vestir-se, terem A advogados. humanização do animal. Exatamente, que é muito interessante e aqui é um bocado como, não necessariamente igual, mas como o BoJack Horseman faz, não é? Apesar dele ser Um meio, bocadinho né? isso, sim. Meio animal, meio pessoa, né? Com essa vertente. Mas no fundo, aqui não importa se eles são uma raposa ou se são seres humanos, ou se da outra parte têm seres humanos. O que importa é que temos ali individualidades. E é isso que eu acho que é da maior riqueza que o filme transmite. Além de que eu acho que grande parte das mensagens do filme, ou melhor, tem mensagens no filme, sobretudo na parte final, de muita redenção, de muito sentimentalismo e de nós percebermos que muitas vezes, sobretudo o filho da nossa personagem principal, tem um grande momento de redenção. Ele percebe, com a sua experiência ao longo do filme, que não estava a ser justo nos seus comportamentos e consegue evoluir e consegue perceber ou consegue dar valor às coisas que realmente importam para ele conseguir crescer humanamente, entre aspas, humanamente. E mesmo a nossa personagem principal é quase uma aceitação plena do seu estado, mas perceber que não pode ser radical a esse ponto porque tem pessoas envolvidas e mas o filme é muito interessante nesse aspecto. Não acho que seja perfeito e percebo a vossa crítica, isto mesmo a terminar, percebo a vossa crítica em termos de perder algum pacing e muito porventura entrar ali um bocado em território genérico, e gostei do que o Bernardo disse ou tu também, vocês falaram sobre isso, quando eles vão para o fosso, não é? É quase como se o filme caísse ali um bocadinho e descesse uns degraus. Eu acho que o filme poderia ter tido uma outra abordagem, mas também eu acho que são momentos que servem, ou foram momentos que serviram para deixar o espectador, e a mim deixou um bocado do género, e agora, tipo, o que é que vai acontecer? E como é que eles vão se safar desta, de certa maneira? Apesar de, naquele momento, até parecer que eles estavam minimamente confortáveis. Então, para fechar, gostei muito. Acho que a narrativa, lá está, tocando aqui mais uma vez, tem um certo grau, na minha opinião, de originalidade, não sendo uma história com, digamos, um princípio, meio e fim extraordinariamente coesos, mas eu acho que funciona, aliado à sua estética e toda a marca distintiva do Wes Anderson. E, sinceramente, eu prefiro, agora que estamos aqui a comparar um bocado, e acho que o que faz sentido é comparar ou a Ilha dos Cães, eu prefiro o Fantastic Mr. Fox à Ilha dos Cães, por exemplo. Muito bem.
Bernardo, bem. qual é que preferes? Não posso preferir porque eu ainda não vi a Ilha dos Cães. Ok. Portanto, vou-me ficar pelas raposas. Então, E pelo Também resto temos cães o que é que aqui, tu preferes? raivosos. Preferes o Fantastic Mr. Fox ou o She Dies Tomorrow? Isso é. Ah. Olha, posso Não só fazer não vou uma. responder Só um pequeno à parte já agora. essa provocação. Eu acho que este filme é perfeito para se ver como uma bandida do pomar. Para quê? Ah, A beber uma bandida do pomar. Pronto, e fica a dica. Pronto, tá. eu via Bernardo, beber água. Pronto, sou um bocado mais aborrecido. Hoje. Olha, hoje, mas não vamos entrar por aí também. Ainda me estou a ver um jantar. ele gosta de lembrar isto. Já que deixaram a dica, mas pronto, quanto ao Fantastic Mr. Fox, o primeiro pensamento que eu tive em relação ao Fantastic Mr. Fox foi curioso, porque isto pareceu-me ao início um bocadinho o inverso da fuga das galinhas. Porque a fuga das galinhas é sobre um conjunto de galinhas que está a tentar pular a cerca. E o Fantastic Mr. Fox, portanto, o Senhor Raposo, é uma raposa que está a tentar invadir uma cerca. E eu achei esse contraste curioso. Olha, E muito não, interessante. o contraste não fica por aí em termos de matéria ou de situacional, porque também expressa aqui valores que depois podem não fazer muito sentido ao longo da história, mas que retratam aqui um contraste entre os filmes do seguinte modo. A Fuga das Galinhas reflete aqui uma série de ideias marxistas que têm que ver com a alegoria dos funcionários que são explorados e que estão a tentar reivindicar-se e conseguir ultrapassar uma série de dificuldades sociais. Pronto. O Senhor Raposo, numa linha muito mais capitalista, selvagem, está a tentar obter mais do que aquilo que tem Ou que teria direito. ou que teria direito por vias não corretas. Ou vamos supor, ilegais, num mundo em que existem advogados, animais advogados, vou dizer mesmo a palavra ilegais. Só que depois, no segundo ato, essa ideia, pronto, não há uma grande continuidade, porque depois já aqui o facto dos camponeses repostarem torna o filme um bocadinho apanhou um bocadinho desprevenido. Portanto, eu acho que o filme não é banal. Não acho que é extremamente original, mas não acho que seja banal na sua narrativa, principalmente para um filme que tem esta ambição de agradar a adultos e a crianças. É até aventureiro e criativo na forma como o enredo se vai desenvolvendo, apesar de cair naquele fosso, naquele grande fosso no segundo ato, em que parece que não anda nem desanda e que estamos ali só a ver um exercício estético que vocês também ilustraram e do qual eu também partilho alguma simpatia. Quer dizer, é interessante a forma como o Anderson consegue distinguir-se da maioria dos realizadores do ponto de vista estético e a estética acompanhada com todo um esquema de cores próprio que comunica, neste caso, uma alegria que muitas vezes não é condizente com a situação. Estes tons todos quentes, num verão, mas por outro lado também existe aqui um ponto de ruptura do calor do momento. É um filme que tem muita agressividade interior e exterior, porque há sempre aqui uma dicotomia do selvagem contra o civilizado. E esta dicotomia na história está relativamente bem explorada. No entanto, que fragilidades é que o filme tem que me incomodaram bastante, tem que ver com a indefinição do filme em vários aspectos. Porque este é um filme que
tentando agradar a gregos e a troianos, acaba por cair num intermédio desconfortável, porque, imaginemos, em termos de comédia física, tu tens produções como a Fuga das Galinhas e a maior parte das produções do estúdio Aardman, que produz filmes como a Ovelha Choné ou este próprio, o recente Ovelha Choné Farmageddon, que é um filme fantástico. Eles entendem comédia física de uma forma que este filme não consegue replicar. Portanto, não está a par e passo nessa comunicação não verbal que torna o filme universal, mesmo dos 6 aos 100. Ele luta com isso, tem uma vertente muito mais intelectual, tem uma vertente muito mais existencialista, até parece que às vezes estamos a ver uma mistura de Orwell com Sartre, porque estamos a ver animais a dialogar de uma forma que é madura e que, porventura, grande parte dos miúdos não vai entender, vai achar graça àquilo que estão a fazer, mas não vão entender o teor, o sumo. E num filme que comunica que está a tentar atingir um leque de idades abrangente, eu acho que isso é uma fragilidade, porque é um filme muito mais para adultos do que para crianças. E o filme não se assume como tal. Mas não Por se outro assume lado, onde ou quando. por exemplo, se fores a ver a idade, a partir do momento, a idade recomendada do filme, 6 anos em diante. Pá, uma pessoa de 6 anos não consegue Mas isso não é acompanhar. padrão? O que é que não é padrão? Estou a perguntar, isso não é padrão neste tipo de filmes de animação? Não, não. Eu pelo menos acho que não. Quer dizer, tu colocas, apesar de ser animação, por exemplo, só me estou a lembrar do nome em Há um que eu japonês. acho interessante, que é o Ralph. O Ralph, por exemplo, acho que consegue ter exercício de uma forma mais interessante. Não se calhar tão abrangente para os adultos, quer dizer, Do para mim mundo dos foi o Espirilampos suficiente. é um filme Sim. de animação que claramente não é para maiores de 6 anos. Sim, sim. Ok? O Pronto, que- não é universal. Isso não mas tem... o que eu estou a dizer é, não acho que por ter na sua designação maiores de 6 anos Não houve aqui um seja corte. Espera aí, houve aqui um tipo corte. uma fragilidade por isso. Estás a perceber? Não, porque não, é uma fragilidade no sentido em que Para o o filme, filme... para a narrativa, Para, percebes? não, para a narrativa, sim, porque tu tens um público e estás a comunicar para esse público, mas não comunicas bem. Sim, portanto, nessa faixa enorme de pessoas abrangentes pelo filme, não é o público-alvo, há pessoas que vão Sim. entender a mensagem de uma forma e outras simplesmente não estão preparadas. Nem é Mas, questão mas Não aí, estão, porque de ser o filme, imperfeito, o filme não é simplesmente não hábil conseguem o chegar lá. suficiente. Pois não, o filme requer uma Daí a certa tal comédia habilidade. física que tu falaste, eu acho que isso é muito importante para camadas mais jovens. Sim, Muito importante. exatamente. E aquele estúdio, o estúdio Aardman, entende comédia física como poucos. Como poucos. Inspiram-se em Chaplin, inspiram-se em Keaton e fazem-no de forma exemplar. Depois, por outro lado, tal como algumas produções japonesas, como por exemplo os filmes do estúdio Ghibli, têm um charme que este Fantastic Mr. Fox não consegue também atingir esse patamar, um charme emocional, algo que te marque, que fique contigo, que a história te marque de forma profunda. Este filme é um bocadinho corriqueiro nesse aspecto. Não sendo banal, é um bocadinho corriqueiro. Penso Podem que parecer faltaria sinónimos, mas não são. uma dosezinha de, falando em termos de possessões, uma dosezinha de Uhum. tristeza. Penso se calhar um bocado de melancolia ali, Sim, podia ter feito até sim. bem, Algo porque mais já depois, agridoce. para depois até se calhar saltar, depois mas vais algo tendo aos que estivesse poucos. mal e depois corresse bem Hum, e ter esse Podes não ter um momento. grande momento, mas vais tendo aos poucos. Tens Mas é, 3 ou 4 cenas de personagens a chorar, por exemplo. 3 ou 4 cenas. E com close-ups. mas isso. mas lá está. Não, me repara, não tem o impacto emocional dos filmes da Pixar, por exemplo. Não consegue. Não consegue desenvolver-se. Porquê? Porque fica
ali a nadar num existencialismo e numa autorreflexão que acaba por, na minha ótica, ser um bocadinho pretenciosa, principalmente para o tipo de filme que é. E portanto... Só para dizer, se Ok. calhar não tenta fugir muito da questão da comédia, porque tu notas que há sempre esse esforço para fazer rir por vezes. Portanto, acho que às vezes, se calhar, o filme nem tenta tanto explorar esse lado mais melancólico, como eu falei, ou não sei muito do que tu estás a falar, porque também tenta meter sempre ali uma piadinha pelo meio, portanto, ter esse lado mais leviano, penso eu. Uhum. E a conclusão a que eu chego é que o filme acaba por não ser brilhante em quase nada, mas acaba por ser satisfatório e decente em várias vertentes, principalmente o aspecto estético, mas também alguma coesão narrativa no que diz respeito à mensagem, à tal dualidade entre a domesticação e o caráter mais selvagem do protagonista. Acho que está bem espelhado depois naquela sequência breve mas importante no final, no qual ele à distância vê um lobo, e o lobo é significativo na história porque o lobo nesta narrativa representa um Bela estado de cena. selvageria pura e nesse momento nós percebemos que o protagonista está em paz com o seu lado selvagem, mas que compreende que tem que assumir responsabilidades uh, por aquilo que Das suas pelas atitudes. decisões que toma. Pelas decisões O que lado toma. humano Tanto é aí que a ele depois falar. Pelo deseja-lhe seu. sorte, né? Pede, desejem sorte ao lobo. E lá está. É bonito e interessante nesse aspecto. Depois já há uma outra fala que se perde. Por exemplo, eu acho muito estranho neste cinema de animação para miúdos e graúdos, haver uma frase da esposa do Senhor Raposo, no qual ela lhe diz que, por exemplo, não gosta muito dele, mas não devia ter casado com ele. E Muito depois, bom. e depois desaparece aí, depois corta para a cena seguinte. Isto num filme com um bocadinho maior atenção aos diálogos, no sentido de pragmatismo, isto não havia aqui um corte, havia aqui uma discussão, porque se alguém que tivesse uma relação comigo me dissesse isto, eu não ia para a sala, eu ficava ali e tentava. Quer dizer, aquilo é um bocadinho É verdade. disruptivo, é um bocadinho Essa disruptivo, cena também foi um bocado estranha. principalmente num filme que se quer para adultos e para crianças. Quer dizer, há aqui certos momentos que parece que não se coadunam muito com a atenção que está na estética, o que me faz pensar se é aqui a estética que está a servir a história ou se é a história que está a servir a estética. E nesse sentido, o fantástico senhor Raposo é assim um bocadinho decente, pronto, não arranca muito dali. É isto. Muito bem. Vamos dar estrelinhas, pessoal. Vamos dar estrelinhas. Ainda se lembram Diogo, disso, muito quantas bem. estrelinhas dás antes das recomendações? É dentro disso, acho que é um filme com muitas valências, mesmo assim, apesar de estar não ter enchido o olho, eu penso que se calhar o meu problemas, entre aspas, acabou por se resumir, ou acaba por se resumir ao que tu falaste na questão de ser um filme muito competente em vários aspectos, mas não se destacar assim, ou eu lembrar-me do filme, pronto, se calhar estar na ponta da língua muitas vezes para o recomendar a alguém sempre que falarem do Wes Anderson ou deste estilo de animação. Mas foi uma experiência claramente interessante, pronto, e é sempre diferente, portanto é sempre uma obra que se distingue de muitas outras que, pronto, às vezes, quer pela estética ou não, cai muito na banalidade. Este aqui não cai tanto na banalidade, mas pronto, se calhar gostaria que tivesse algo mais e, portanto, tentando fazer jus, exato, sim, 3, dou 3, nem mais nem menos, mais acho que também não conseguia, mas menos também acho que seria um bocadinho injusto, porque realmente o filme consegue ser muito competente em certos pilares ou coisas que nós já aqui falamos muitas vezes ao longo deste tempo todo, e
É ver o que acontece agora no futuro com o Wes Anderson, mas foi uma parece. experiência que valeu. É uma recomendação não das mais fortes, mas é uma recomendação. Muito bem. Tiago, Pronto, como já perceberam, eu vou ser a pessoa mais otimista daqui e vou dar 3 estrelas e meia em 4. Acho que me preencheu mais do que, claramente preencheu mais do que a vocês os dois. Só, pronto, imortalizar que acho que o filme tem um nível de intelectualidade, tal como o Bernardo frisou, me agrada bastante, e também acho que do ponto de vista não tanto emotivo, mas mais sentimental, que não é necessariamente a mesma coisa, acho que o filme tem ali uns toques que, somados, dão maior do que a mera soma das partes. Então, 3 estrelas e meio em 4. muito bem. Eu dou 2,5 estrelas. É claramente acima da média, mas Escadinha. não se destaca para mais. De referenciar também um elenco de luxo completamente. Olha, Temos aqui George Clooney, Meryl Streep, Bill Murray, Willem claro, Dafoe. William Dafoe, entre muitos outros. De destacar aqui uma voz, gostei muito do trabalho da Meryl Streep. Acho que tem aqui uma doçura, um timing, uma pertinência muito interessantes. E para além disso, eu não acrescento mais nada. Vamos Eu para acho também, recomendações. só dizer que eu acho que a do Mr. Fox, o George Clooney também tem muito carisma, para mim, pelo menos. É que depois ainda por cima, Bernardo, agora que falaste na questão dos atores do elenco, essa frase dela ter dito que não devia ter casado com ele, quer dizer, depois quando tu pensas que é Meryl Streep a dizer isso, é que ainda fica mais. Então como é que é possível uma mulher Como é, destas dizer como é que estas é possível que ele não e continuar? não ter havido uma Aquilo continuação? tinha que ter um desenvolvimento. Corta e acho que vai para uma cena em que o Sim, Sr. Raposo vai ter com o filho. Quer dizer, eu se fosse ter aí com o está. filho era para chorar. Mas é essa questão, eu penso que Para o brincar. filme, se emocionalmente o filme conseguisse Ter ser mais mais poder. provocativo, exato, ou ter esse poder, eu acredito que esta história com essa, esse drama, acho que conseguia elevar a história em si. Penso eu, Sim, acho que mas eu iria acho que sentir as coisas de outra forma e é isso que eu penso que falta um bocado, é maravilhou-me os olhos, o Fantastic Mr. Fox maravilhou-me os olhos, mas se calhar não tanto o meu coração, pronto, A por tua aí, assim, as alma. coisas um bocadinho isso, sim, foi um bocadinho isso, e aí está, como o Bernardo frisou, para faixas menores ou para miúdos e miúdas, não é? Portanto, para a malta que ainda está a começar a ver cinema, ou neste caso a querer entreter-se puramente, se calhar fazia bem não ser só nos olhos, mas até porque é um tipo de estética bastante madura, penso eu, para quem tem ainda 8, 10 anos, ver uma Eu não estética de Wes consigo, Anderson. Acho eu, mas só pronto. mesmo frisar que eu não consigo ver mesmo isso como uma crítica. Porque imaginem, vocês podem questionar, ok, não faz sentido ser para 6. Ok, mas é esse o problema. É considerar-se para 6. Não é dizer que o filme devia ser de X ou Y para ser para 6. a questão é que se São eles coisas definiram que é diferentes. para It's a maiores point. de 6 é porque estão basicamente a comunicar que este filme é entendível e é aconselhável e a partir desta idade é perceptível para crianças desta idade em diante. Correto? O que eu não acredito que seja. E portanto, quer dizer Bernardo, que correto. o filme em si está, a intenção é essa. E eu acho que sendo essa a intenção, não bate certo. Não correu bem. Pronto, Se não punham para maiores de 12 ou para maiores de, sei eu lá, só acho que 10. são coisas muito tão relativas, estás a perceber, para estar aqui a. Eu concordo que não é para Subjetividade. 6. Eu não concordo que não é para 6, percebes? Mas aqui eu acho que a questão é, não deviam ter dito que era para 6. Não é tipo, o filme devia ter sido diferente para ser para 6. São coisas diferentes O para mim. problema é que se um casal que tem um filho e diz, este filme é para 6, leva ao filho e depois o filho fica ali. É que depois Mas, nós não Bernardo, pensamos isso não é nessas caso coisas, mas único. claro que não é, mas estamos a falar deste. Estamos a falar deste. Mas pronto, começamos aqui a estender-nos e não vamos Sim, às pois é. recomendações, pá. Vá Não lá, vá vamos lá. às recomendações. O pessoal já sabe o que pensamos do Fantástico Senhor Raposo. Quem sabe se numa próxima não falamos do Asteroid City ou de outra produção do Wes Anderson.
é sem dúvida um realizador que eu próprio tenho mais do que explorar, portanto, assim acontecerá. Mas nas recomendações, nós queremos mesmo é ouvir o que o Tiago tem a dizer. E completamente. E eu aqui, pronto, eu gosto sempre que as minhas recomendações tenham sempre possível, uma ligação com o filme que estamos a abordar, nem sempre é possível. Por isso, eu vou manter os realizadores na família. Por isso, vou recomendar o filme O Maquinista, que é do realizador Brad Anderson. Estou a brincar, eles não são da família. Mas, mas é do Brad Anderson, sim. O Maquinista, 2004. Um filme que vi há umas semanas e que me preencheu bastante. Acho que é uma produção muito rica, de tal forma que o próprio filme, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, já viram? Não. E é com o Christian Bale, não é? Sim, Ele emagrece imenso. Pois. sim. Conheço, está na lista. Tal forma completa que este filme me fez recordar ou ver componentes de 4 filmes, do Fight Club, do American Psycho, do Memento e do Insomnia. Todos eles conjugados neste filme, que, sem me querer alongar muito, tem uma interpretação do Christian Bale simplesmente soberba, das melhores que já vi da carreira dele, e todas as questões de até que ponto é que o que estamos a ver é realidade ou é pura ficção, e entramos dentro da personagem principal do filme, interpretada pelo Christian Bale, dentro dele, da sua interioridade, e quase que vemos o mundo pelos seus olhos, e, e é extraordinário o jogo que o filme faz entre, lá está, essa questão da o que é realidade, o que é ficção, o que é ilusão, o que é sonho, o que é... E, só a frisar, tem um dos maiores, na minha opinião, plot twists, ou melhor, variações narrativas ou revelações, pá, não vou dizer da história do cinema, mas dos Lá últimos perto. tempos. Lá Sim, perto. tem um desfecho soberbo, na minha opinião. Então é uma recomendação. Pronto, eu estava aqui a fazer a brincadeira do Brad Anderson, mas não são da família, Vais a com ver que são certeza. primos. Mas é isso. Diogo. Olha, nada a ver. Nada a ver, não tenho visto muitos filmes, honestamente. Vai um livro? Não é um livro, vai ser um álbum. Também só dando aqui um toquezinho, um Isso, cheirinho isso. de tenho visto série. Pá, eu gostava de estar a recomendar aqui o Black Mirror, a nova temporada, mas não está fácil nesse sentido. Acho que não está o suficiente para recomendar. Menos é uma A série. sério? Desilusão? Não é, não é Estás a desilusão. ver, ok. Agora, a um nível que eu estava à espera, não tenho completado da Ok, mesma forma. ok. Mas pronto, é assim. Há aqui outra coisa interessante, mas não ao ponto de ser recomendação. Portanto, eu vou pôr uma coisa assim mais direta do que é uma recomendação, que é música. Como vocês sabem, eu vou a um concerto, portanto vou recomendar um álbum de uma dessas bandas. Uma das bandas é os Motley Crue e eu vou recomendar o segundo álbum, Shout at the Devil. Portanto, segundo álbum, 1983. É assim, rock and roll, pronto, puro e duro, não ao estilo Led Zeppelin, uma coisa jamais a cair para um glam metal, mas também com alguns toques assim meio punks. Portanto, início dos anos 80, a banda ainda estava muito crua, não tão crua como o primeiro álbum, o The Fast to Love, For Love neste caso, e o Shout at the Devil já demonstra mais alguma maturidade na própria escrita das canções, já é algo um bocadinho mais desenvolvido, uma coisinha um bocadinho mais adulta, digamos assim, não tão verde como o primeiro álbum, e tem aqui um dos seus maiores hits, como a Looks That Kill, a própria Shout at the Table, tem aqui uma cover dos Beatles de Helter Skelter, a meu ver a melhor cover que eu já ouvi até hoje de Helter Skelter. Há muita gente a fazer covers de músicas dos Beatles, e desta música específica, honestamente, acho que é a dos Motley Crue a mais interessante, e mesmo outras músicas menos conhecidas como a Bastard, ou até mesmo a Knock 'em Dead, acho que são, portanto, os B-sides ou as músicas menos conhecidas também conseguem acompanhar, a meu ver, o que é um bom rock and roll e um bom álbum que ouves do início ao fim, não tendo aquela necessidade às vezes de passar umas músicas à frente. Portanto, acho que só a partir daí já diz muito para quem gosta de apreciar uma obra do início ao fim e reconhece o seu valor quando
pões a tocar na primeira música, acabas na última e gostaste, não tiveste de estar ali a pensar, vou ouvir aqui esta aqui que nem é grande espiga, não tem esses momentos, tem algumas histórias engraçadas através de eventos que se passaram, eram 4 jogos muito rebeldes, 4, e mesmo com pessoas que conviveram na altura, a malta dos Van Halen, e do Ozzy Osbourne, pronto, essas bandas todas, esses artistas que eles idolatravam, começaram a conviver com eles mais de perto, e a partir daí, pronto, foram ter uns episódios engraçados que também são um bocado pronto, exagerados, mas retratados no filme deles no The Dirt, que está ainda disponível na Netflix, e a verdade é que alguns desses episódios deram origem a estas belas músicas, e para quem gosta de coisas rápidas, coisas com energia e pronto, rebeldes, recomendo aqui sem dúvida alguma o Shout at the Devil. A meu ver, a nível de obra, de discografia dos Motley Crue, acho que é o álbum mais coeso, o primeiro, e o próprio Dr. Feelgood, depois aí já noutra, com outro tipo de ilações, energia, reviver da banda ali, houve coisas que se passaram, eles tentaram ali limpar um bocadinho a imagem de outra forma, indo com um lado um bocado mais pop, mas Shout at the Devil é o magnum opus, digamos assim, da carreira dos Motley Crue, e portanto espero que amanhã toquem umas músicas que sei que vão tocar, uma ou outra, e é a minha recomendação 2, pronto, conforme-nos nos ouvidos. Muito bem, muito bem. Temos aqui um momento musical. Eu agora estava indeciso entre recomendar um álbum, um livro que tenho aqui ao pé, ou um grande filme. Agora fiquei inspirado. Opa, posso fazer uma cena flash, tipo os 3? Um trio assim, não, assim. Ou o 2. Anda lá, ou 2 e guardas um na manga. Olha, que mesmo assim a recomendar os 3, acho que não bates o tempo do Diogo a recomendar. Não, queres ver como eu faço isto rápido? Então é assim, começo pelo filme. Vou recomendar O Azul do Cafetã, que é uma produção marroquina fabulosa. Pá, um dos melhores filmes do ano, sem dúvida. Um drama queer sobre a pulsão reprimida de um homem homossexual na sociedade marroquina, uma sociedade ultraconservadora, como bem sabemos, e que se divide entre uma atração por um jovem aprendiz e a sua esposa. E é fabuloso, profundamente afetivo, que um trabalho de uma cineasta chamada Marim Tozani, e é verdadeiramente impressionante como ela trabalha de uma forma despretensiosa, como tem aqui e isso é importante, atenção. Fazer o contraponto com o filme. Que e é engraçado, porque às vezes o pretenciosismo, o Tarantino tem algum, por exemplo, e às vezes fica-lhe bem, outras vezes incomoda, e aqui foi o caso do Anderson. Mas pronto, ela trabalha aqui num registro que evoca o Robert Bresson, no corte e na costura das cenas, tem uma atenção ao detalhe muito interessante, é muito gentil, honesta, e portanto está aqui um grande filme. O Diogo vai ver os Motley Crue, eu vou ver os Rammstein na próxima segunda, e portanto também fica aqui a recomendação de um dos melhores álbuns deles, que é o Mutter. Não sei se é assim que se diz em alemão, mas acho que sim. Jogado. E nós também gostávamos de ir, mas não dá para tudo, por isso simplesmente, mas excelente. Fixe. Que é um álbum que é uma verdadeiramente referência na banda. A primeira metade do álbum é praticamente sempre tocada nos concertos. Tens aqui o Mein Herz Brands, Links do Drei-Vier. O meu alemão está impecável, não estou muito treinado. O Will, Feuerfrei, Mutter, canções incríveis que marcaram a banda, e quer dizer, para a banda nos concertos em diante ter sempre este alinhamento de canções incluída, é sem dúvida sintomático do sucesso que fez, e é sem dúvida um álbum referência aqui da banda alemã. E depois, por fim, terminamos em Espanha com um livro muito interessante que se chama Coração Tão Branco, do Javier Marias, uma leitura muito madura, muito intrínseca, que eu estou a adorar. Não, Coração Tão Branco. Não há caso, para mim não há caso azul e branco.
Para mim não há caso azul e branco. Por acaso os Rammstein vão atuar no Estádio da Luz e é uma oportunidade para regressar lá. É sempre ótimo regressar à luz. Ao inferno da luz, que é ótimo, porque vai haver muito fogo e então acho que é o estádio correto para passar a banda. E assim nos despedimos, não é? É verdade. 3 recomendações flash. Muito bem. É justo. Portaste Foi bem. bom. Eu e o Tiago temos que pensar nisso também. Sim, uma coisa. Mais flash, mais rápido. Muito obrigado por Exato. terem estado connosco até agora. Sigam-nos nos canais corriqueiros. Voltaremos. Pode não ser para a semana, pode não ser daqui a 2, mas prometemos que voltamos e voltamos Sim, com sim, mais sim. cinema, mais literatura, mais música, tudo aquilo Arte. A que a malta tem direito. que a malta tem direito. Porquê, Bernardo? Arte. Porquê? Porque a arte somos nós. Exatamente. Já dizia outro. Fiquem bem, durmam, não façam como eu, descansem Vejam filmes também. e vejam filmes. Até uma Um próxima. abraço. Até à próxima.